Você que veio à escola achando que a gente ia ter uma musiquinha básica, não é sobre isso a escola ainda. Nós até vamos chegar em louvor e adoração, mas esse primeiro módulo não é sobre música ainda. Então eu quero te dar bem-vindo, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas. Tem meninos e meninas, acho que na mesma quantidade hoje, que beleza. Explicar para vocês que essa escola está num caderno há pelo menos 9 anos, 10 anos. Nós começamos a escrever sobre a escola de Ministério e Profetização das Nações, eu, pastor Emerson, pastor Livingston deu muito pitaco, pastora Solange também rabiscou umas coisas, porque todos queriam saber como é que nós nos portávamos naquilo que nós criamos na estrada. Eles queriam saber como é que a gente sobrevivia a algumas coisas no nosso ministério, no nosso dia a dia. E havia sempre uma necessidade de discipulado. Alguém chegava e dizia, me discipula, posso ir com você? E uma grande dificuldade de levar todo mundo com a gente. Você imagina, um avião só, para nós todos aqui, dava para a gente encher um avião, todos nós. E algumas pessoas eu levei comigo, debaixo do braço, algumas ficaram comigo durante 4 anos, a minha equipe, meus músicos, e dessa equipe saíram outras, da nossa banda saiu o 4x1, e outros músicos que estão em outros ministérios, sempre formando ministros, músicos, ministros. E nós descobrimos que essas pessoas que andavam com a gente não eram só músicos ministros, mas eram também administradores ministros, eram também advogados ministros, eram também babá ministra, era também, todo mundo tinha uma característica ministerial, todos aqueles que estavam com a gente, de mão dada em situações diferentes. E todos entravam conosco nos nossos estudos anuais. Eu não sei quantos sabem, mas minha primeira igreja onde eu fui batizada foi a comunidade da Vila da Penha. E foi na comunidade da Vila da Penha que eu conheci o jejum de 40 dias. Eu já andava muito com a minha avó, que era uma mulher de jejum e de oração, que assim que eu me converti, começou a ficar preocupada com a quantidade de dias que eu estava jejuando. Aí depois eu descobri que eu não precisava falar para ninguém que eu estava jejuando, que eu fui conhecendo a palavra, fui lendo mais a palavra. E eu comecei a não dizer para ela os dias que eu jejuava. E depois eu descobri que havia o jejum coletivo, que se podia declarar e convocar as pessoas. E depois eu descobri que haviam vários tipos de jejuns diferentes. E quando eu comecei a convocar as pessoas para jejuar comigo, uma série de perguntas começaram a aparecer. Não é a primeira vez que nós fazemos uma reunião de jejum e de ensino a respeito de jejum, mas eu acredito que a primeira reunião foi ainda na Batista Ebenezer, quando nós gravamos, né, pastora Solange, o Apenas um Toque, e eu dei o estudo sobre a Techuvá. E nós falamos sobre pano de saco, como é que era o comportamento do Antigo Testamento, do Novo Testamento, quando é que se usava, o que era o luto. Gente, é um estudo grande também. E eu fiquei encafifada pensando, como é que eu começo do começo? Como é que eu organizo essas experiências, a não ser através de uma escola? Aquelas pessoas que estão aqui nessa noite, elas realmente se esforçaram para vir, desejaram vir e entenderam o chamado. Quantos viram que a maioria não entendeu? Vocês viram isso? A maioria não entendeu o que ia acontecer aqui hoje. Mas você que entendeu, eu quero dizer que esse é só o começo, você precisa colocar o seu cinto de segurança. Porque nós vamos dividir com vocês a nossa vida. E a nossa vida é um resultado de tudo aquilo que foi investido em nós, através dos nossos líderes, toda a nossa vida. Nós somos resultado dos líderes que nós ouvimos, de pessoas que investiram em nós, que nos ensinaram a vida inteira e que ainda vão nos ensinar. Nessa noite, eu quero dar início, eu não posso me perder no raciocínio, eu preciso ter uma métrica com vocês. Nós vamos ter intervalo, quando eu perceber que vocês estão com sono, ou que está cansado e tudo, nós vamos dar um intervalo e a gente volta depois do intervalo. É uma escola. Então, você que gosta de anotar, você que tem um caderno, é bem possível que você queira anotar, porque eu vou falar de coisas além do que está na apostila e que pode ser que só na próxima apostila você vá achar, ok? Então, nós vamos abrir a apostila no módulo 1
Escola Ministerial, Profetizando as Nações. Nós vamos ler sobre a mulher e o paladar. Por que eu botei a mulher e o paladar e não botei o homem e o paladar? Porque a culpa é sempre da mulher, gente. Eva deixou a gente com uma dívida. Eva comeu e deu para o homem comer a fruta. Ai, ai, ai. É assim mesmo? Não, não foi bem essa história. Mas hoje nós não vamos discutir o papel da Eva. Nós vamos discutir a história do paladar. Já que nós vamos falar de jejum, eu começo dizendo para vocês que em Mateus capítulo 9, versículo 15, está escrito: o noivo será tirado e então jejuarão.